Olá, queridos, tudo bom? Hoje eu tenho um tema mais amplo e cada vez mais eu quero ter papos aqui com vocês sobre coisas que vão além da astrologia, porque a astrologia ela é um processo diagnóstico e eu amo, sou apaixonada e esse é um canal de astrologia, mas eu acho que só a astrologia por si só, a gente fica meio que brincando de tentar controlar o mundo. E não é bem assim. A astrologia ela é um processo de olhar, entender qual é o problema ou a questão que está sendo vivida, tanto individualmente no mapa natal, quanto coletivamente através dos trânsitos astrológicos, mas sem um processo de transformação que continua depois do processo diagnóstico, é como saber que você está doente ou que você tem alguma questão física e não fazer nada a respeito daquilo. Por isso que é tão importante esses vídeos que eu faço sobre outras coisas de processo de autoconhecimento. Então, o título de hoje é Como Aprender a Deixar Ir. E eu acho tão interessante nesse momento que estamos vivendo, que é essa semana, né, primeira semana de abril de 2020, o processo de soltar está sendo bastante importante para a minha vida também. A gente pode pensar no processo de deixar ir, que muitas pessoas vão viver agora e estão vivendo no mundo, que seria deixar ir alguém que você ama. Esse seria o pior e o mais doloroso dos processos. Deixar ir uma pessoa em quem você é conectado e tem uma relação pode ser realmente um grande desafio. Só quem já viveu uma perda ou um luto sabe. Para esse tipo de questão, eu acho legal a gente lembrar sempre, e até você agora que não foi afetado ou talvez nunca perdeu ninguém, começar já a pensar e olhar as pessoas ao seu redor e pensar, e se hoje fosse meu último dia com essa pessoa? Isso pode ser devastador para quem nunca perdeu ninguém, porque às vezes é até difícil de imaginar. Mas também aprender a deixar ir e entender que tudo está fora do nosso controle, apesar de amedrontador, pode ser uma experiência libertadora. Nós não temos controle de absolutamente nada. Tudo que a gente acha que tem controle é só uma falsa sensação de controle que temos. Não controlamos nada nesse mundo, só temos essa sensação e a percepção. É só observar agora, a gente achava que, em abril a gente ia estar indo numa viagem que a gente organizou, ou em algum show, ou encontrando os amigos. E o que aconteceu? Essa certeza simplesmente te foi tirada. As pessoas que são muito apegadas, que são muito controladoras, têm muita dificuldade de lidar com situações assim e podem entrar em espirais de ansiedade. Agora é o momento de simplesmente parar, respirar e começar a lidar com a ideia de deixar ir. Quando eu tô falando aqui deixar ir, eu não tô também falando só sobre perdas de pessoas, eu tô também falando sobre objetivos. Eu acho importante a gente ver cada uma das coisinhas que a gente tem na nossa vida como um presente e não como algo que é teu de direito. Então, por exemplo, uma relação que você tem, ela é hoje um presente da vida, mas ela não é algo que a vida devia para você, então ela vai sempre te oferecer aquilo. Quando a gente muda o olhar e vê mais como a ideia de que, nossa, obrigada, universo, por me permitir ter isso hoje, porque tanta gente não tem, a gente tem uma visão mais ampla e mais solta e de gratidão no momento presente. Aquela pessoa que sempre acha que a vida dela já deveria estar perfeita, com todas as áreas organizadas e maravilhosas, e quando isso ainda não está acontecendo, a vida deve para ela, essa pessoa está num lugar de escassez. E a escassez é sempre um processo de demanda e energia que suga. É aquela pessoa que só quer receber. Então observa se você não está nesse lugar de só querer receber as coisas e não agradecer pelo que você já tem. As pessoas que lidam muito com energia nessa forma acabam sempre necessitando mais e mais. Muitas, às vezes, nem dinheiro conseguem manter na vida, exatamente por causa dessa energia, ou aquelas que têm sempre querem mais e mais e mais. Elas nunca conseguem ficar satisfeitas com o que têm ali no momento presente. A outra maneira que eu acho que é de deixar aí
O que aconteceu comigo recentemente, vou compartilhar com vocês. Eu acho que eu aprendi a deixar ir já aos poucos na minha vida. Eu tive bastante perdas, tanto afetivas, pessoas que morreram e perdas de tudo que você pode imaginar eu já tive. Então lidar com a perda para mim é de certa forma mais fácil. Eu sempre já entendi que nada é meu de direito e que tudo que eu tenho hoje é porque o universo permitiu que eu tivesse, mas se amanhã eu não tiver e tiver que ir pra rua ou alguma coisa assim, é algo que eu vou ter que lidar. Eu penso sobre isso na minha vida, ok? Só pra vocês saberem, eu sou uma pessoa que contempla isso, assim. Às vezes eu penso, e se eu fosse morar na rua amanhã? Como seria? E eu lido com isso, eu vou observando, eu vou entendendo, eu vou me imaginando. E eu acho que isso é uma forma também de deixar aí a expectativa de que tudo tem que fluir perfeito sempre. Então, ao imaginar possibilidades de cenários que me assustam, também é uma maneira de deixar aí a expectativa de que tudo sempre vai fluir bem. Eu acho que essa expectativa é meio Disney, ela é meio fantasiosa. A vida é complexa. E esse momento que estamos vivendo, do coronavírus, essa pandemia, ela está trazendo isso muito, muito forte. Nós somos, né, o pessoal mais jovem, né, quem não viveu as guerras, somos uma geração até um pouco mimada. A geração mais antiga acabou, né, fazendo o que queria do planeta. A de agora está tentando resgatar o planeta, mas é uma geração mimada. É uma geração que pressupõe que tem que fazer viagens o tempo todo, que deveria ter entretenimento todos os finais de semana. Mas as gerações que viveram a guerra não tinham nada disso. Então eu estou achando esse momento rico para aprender a deixar ir. Deixar aí a expectativa de que tudo na sua vida tem que ser perfeito para o Instagram. Todos os seus finais de semana tem que ser lindos e tudo que tem que ser maravilhoso. A vida não é assim. A vida real não é assim. E é isso que eu vejo no consultório sempre. As pessoas estão frustradas e tristes porque elas acham que a vida deveria ser como um Instagram de uma influenciadora, que no fundo, é uma das coisas mais falsas que tem. Aquilo é uma criação de marketing, aquilo não é uma realidade. Eu realmente acredito que cada vez mais, e pelo menos é isso a direção que eu estou indo, e não quero impor em vocês de maneira alguma, mas talvez de alguma forma pegar um pouquinho dessa receita, é a direção, ir em direção ao natural, ao simples e ao minimalismo. Não estou falando para você se livrar de tudo que você tem, mas o tédio, ele é algo que ele é muito importante na nossa vida. Eu vejo que as pessoas se desgastam muito porque elas não conseguem ficar no tédio. Elas precisam estar sempre entretidas e sempre viajando, fazendo, e eu já fui uma dessas pessoas. Mas eu percebo que isso é uma energia que não tem fim. Então também deixar aí a expectativa de que todo final de semana eu tenho que me divertir, talvez também seja uma grande lição que estamos aprendendo agora. Por último, uma coisa que eu fiz também para mim mesma, e algumas pessoas podem até se identificar, eu sou uma pessoa que todo ano faço uma lista de fim de ano, de ano novo, né, das metas e coisas que eu gostaria de realizar, e sempre cumpro, assim. Eu lembro só dos últimos tempos, assim, desde que eu me entendo por gente eu faço isso. E eu lembro que só teve um ano que eu falei, eu não vou fazer lista esse ano, mas isso já era uma lista, de não fazer a própria lista. E chegou agora esse processo, assim que eu voltei da Índia, eu tinha várias metas e vários objetivos, eles incluíam os cursos que eu ia ou vou fazer para vocês, não sei ainda como vai ser, né, dependendo dessa situação. Mas eu olhei aquela lista, na verdade eu olhei ela só na minha mente, e eu senti a necessidade de deixar ir. E foi muito maravilhoso, porque a sensação de eu não vou fazer isso em 2020 foi incrível. Por quê? A gente vai criando a vida como se fosse uma escada que a gente tem que ir subindo. Mas às vezes aquela escada, ela muda, assim como mudou. E eu percebi que a força de 2020, ela é tão mais ampla e tão maior do que tudo que a gente poderia imaginar e espere, e a gente nem sabe como vai ser, que eu senti que continuar com aquelas metas e objetivos já não faziam mais sentido. Porque 2020 é que vai me mostrar o que eu preciso fazer. E não eu com o meu ego achar que eu vou fazer um 2020. 2020 se apresentou para mim e acho que para todo mundo muito poderoso. E eu confio 100% nas energias que estão operando. Eu acredito, Tiffany, acredito que nenhuma alma
entra nesse planeta na hora errada. Trabalhando com isso, eu não tenho como acreditar que você pode até forçar uma cesárea para nascer uma pessoa. A pessoa só entra quando ela tem que entrar. E as pessoas também só saem quando elas têm que sair. Então, se estamos tendo muitos desencarnes agora, nós vamos precisar aprender a deixar ir, porque essas pessoas, de alguma maneira ou de outra, tinham os seus contratos já para irem agora. Deixar ir é poderoso, porque da mesma maneira podemos nos colocar na posição de nos deixar fluir na vida e de não ter tantos planos e expectativas, nos deixar ir com o fluxo, 50-50. 50% eu tenho uma intenção, a intenção de ser boa, de ser positiva, de ser uma pessoa melhor, e 50% na confiança que o universo sabe exatamente o que precisa acontecer. E eu acho que 2020 é um ano de se aprender a deixar ir. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.